E o governo de Jair Bolsonaro prepara um marco regulatório para ter 100% de controle das ONGs que atuam na Amazônia. Esses planos estão em documentos do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que é presidido pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Para falar sobre esse assunto, nós estamos finalizando o contato com o secretário executivo do Observatório do Clima, o Márcio Astrini, que vai fazer uma avaliação de como é que está toda essa situação. Bom dia, Márcio. Muito bem-vindo aqui no Jornal Brasil Atual. Lembrando que o Observatório do Clima é uma organização, uma entidade que reúne mais de 50 entidades ligadas ao meio ambiente, não é isso? O Márcio, muito bem-vindo aqui no Jornal Brasil Atual. Como é que você avalia essa movimentação do governo para tentar controlar as organizações não governamentais que atuam na Amazônia? Olá, obrigado pelo convite, bom dia para todo mundo. Bom, a avaliação é de que a gente vive esse momento extremamente perigoso. Vocês imaginam que houve uma reunião do Conselho da Amazônia, onde estavam presentes ali diversos ministérios e, num determinado momento, o foco de atenção da discussão era em como acabar com a atuação de ONGs que são críticas ao governo, porque é disso que se trata a situação. O controle que o governo quer fazer é um controle para não deixar atuar aqueles que não estão alinhados com o governo. Isso daí a gente só vê em ditaduras, em regimes autoritários, que são aqueles que não toleram a crítica e a vigilância da sociedade. Não é a primeira vez que o ministro, que os ministérios e o próprio governo fazem isso. A gente já teve um presidente participando de manifestações contra os outros poderes, em especial o Supremo Tribunal Federal, enviou no ano passado a ABIN para espionar os próprios integrantes da delegação brasileira que participaram da Conferência de Mudanças Climáticas. Então você tem uma série de consequências. O presidente chegou a chamar as ONGs de câncer que ele gostaria de exterminar no país. Isso é muito, mas muito preocupante, e a gente tem que denunciar esse tipo de situação, porque ela não pode ficar assim, sem resposta, da forma como foi apresentada pelo governo. O vice-presidente Hamilton Mourão diz que não reconhecia essa informação, apesar de ela fazer parte desse plano. Está lá, documentado, não é invenção. Parece muitas vezes que o governo tenta fazer aqueles truques de ilusionismo, aqueles aprendizes de mágico, né? Com uma mão, digamos assim, a mão esquerda, ele leva embaixadores para fazer um sobrevoo na Amazônia para dizer que não existe queimada, que a preservação está sendo cuidada. E com a mão direita, digamos assim, a mão bem esticada lá na direita, ele age para fazer uma modificação, uma movimentação que restringe exatamente esse controle, né, Márcio? Olha, essa declaração aí do vice-presidente, ela é absurda por si só. O Conselho da Amazônia, ela tem basicamente uma prioridade, que é apresentar um plano para controlar o desmatamento na Amazônia. Esse documento em que consta esse controle das ONGs, esse objetivo, esse é o plano que o Conselho tem que produzir, assinado por ele. Quer dizer, ele produziu a única coisa que ele deveria produzir nesse Conselho, assinou essa peça e depois diz que desconhece o que assinou e o que foi produzido ali. Então, se ele desconhece, a gente quer saber o seguinte: quem apresentou isso? Vai ser demitido? Vai ser exemplarmente punido? Né? Qual é o nome da pessoa? Da onde partiu essa ideia? Quais vão ser as atitudes que o governo vai tomar contra isso? Né? Ele é contra, por exemplo, um objetivo como esse, porque ele não disse, ele só disse que desconhecia a peça, mas ele não citou se ele seria contra o controle de ONGs na Amazônia. Essa situação do governo parecer sempre estar agradando a dois lados, né? Enquanto vai fazer uma viagem, um tour, que inclusive é um tour fake, porque apenas mostrou ali situações selecionadas e sob controle da floresta, não mostrou desmatamento, não mostrou o abandono das populações indígenas, por exemplo, garimpo ilegal, grilagem de terras, mas enquanto ele faz isso com embaixadores, ao mesmo tempo sua equipe ali, ou um grupo, fica apresentando ataques mesmo à democracia e à Constituição. A gente não pode tolerar isso de forma nenhuma. A gente está conversando com o Márcio Astrini, que é secretário executivo do Observatório do Clima, lembrando que o Observatório do Clima é uma rede formada em 2002, que é composta por 56 organizações não governamentais e movimentos sociais. Em algum momento, o governo de Jair Bolsonaro, através do seu vice-presidente, tentou abrir um canal de diálogo
com o Observatório do Clima ou com essas organizações que atuam na Amazônia para tentar fazer um plano produtivo, Márcio? Não, de forma nenhuma. O governo, na verdade, só para se ter uma ideia do quanto que esse governo não quer conversar com a sociedade civil, existe um fundo no Brasil, que é o Fundo Amazônia, que tem quase 3 bilhões de reais depositados nesse fundo, dinheiro que poderia ser utilizado para combater o desmatamento, e o dinheiro está parado. Porque para usar esse fundo, precisa existir a composição de um conselho, que é um conselho que vai julgar os projetos e então fazer a liberação do dinheiro. Esse conselho é formado por parte da sociedade civil. O governo não quer falar com a sociedade civil num nível que ele não forma esse conselho, não usa 3 bilhões de reais exatamente para não ter canais de acesso à sociedade. O que o governo faz, e o governo fez um revogaço, por exemplo, de todos os conselhos e comissões, aonde eram canais oficiais para se ouvir a sociedade civil, ONGs e também cientistas e os estados e pesquisadores, etc. e tal, essa tem sido a constante. E eles também, na verdade, partem para uma situação de tentativa de intimidação. Eles não só não conversam com a gente, como eles querem nos calar, né? Eu mesmo acabei recebendo, há um mês atrás, um oficial de justiça aqui na minha casa, com uma notificação expedida pela Justiça da cidade onde eu moro, movida pela AGU e pelo ministro do Meio Ambiente. Então, veja, teve uma movimentação do aparato do Estado dentro da Justiça para que eu me explicasse por que eu estava criticando o ministro do Meio Ambiente. É um absurdo, né? Porque eu fiz isso via imprensa, inclusive, foi numa entrevista, e o ministro queria saber se eu estava mesmo criticando ele, me ameaçando de processo. Então, na verdade, eles não querem nos ouvir. O que o governo tenta é nos calar. Além disso, eu lembro do caso que aconteceu lá no Pará, na região de Alter do Chão, que os brigadistas que combatiam os incêndios foram presos, acusados de colocar fogo na floresta. É uma atitude realmente extrema, né, Márcio? Enquanto eles foram presos, o pessoal ali do grupo do WhatsApp intitulado O Dia do Fogo, que era formado por pessoas que realmente tacaram fogo na Amazônia, eles não foram processados até hoje, não existe nenhuma punição para esse pessoal. Teve uma liderança indígena também, a Sônia Guajajara, que é conhecida nacionalmente, que ela foi insultada pelas redes sociais do general Heleno, que chegou a chamá-la de criminosa, de uma pessoa que atrapalha o país. E quando um ministro, com um poder de comunicação, que o ministério, né, que essa visão, ou esse cargo privilegiado dá, com tantos seguidores no Brasil, faz esse tipo de ameaça, ele perde, inclusive, o controle sobre o que vai acontecer com a segurança de uma pessoa que ele está acusando, e uma acusação sem provas nenhuma, porque é um verdadeiro absurdo. Coloque em risco a segurança pessoal, a vida dessas pessoas, pelo simples fato dessas pessoas estarem criticando o governo. Então a gente vive realmente esse momento extremamente grave de troca de valores, como você falou, né? Acusações de pessoas que estão ajudando, por exemplo, a salvar a floresta, e nesse caso específico do Conselho da Amazônia, que deveria controlar o fogo, controlar o desmatamento, controlar o crime ambiental, querem controlar as ONGs. Vamos aproveitar e fazer uma avaliação também de como é que você enxerga, Márcio, a mudança do governo nos Estados Unidos agora, com a eleição de Joe Biden, como é que isso pode refletir nas políticas relacionadas à preservação do meio ambiente, especificamente aí na região amazônica? Olha, muitas pessoas estão dizendo que talvez o presidente da República troque o ministro do Meio Ambiente por conta das eleições americanas, para fazer algum gesto para o novo presidente eleito e etc. e tal. Eu acho que isso não vai acontecer, mesmo porque se o presidente Bolsonaro quisesse fazer algum gesto para o presidente Biden, ele deveria começar reconhecendo a vitória do democrata e parando de insultar, né, e não parando de insultar o americano e não trocando ministros aqui no Brasil. O que deve acontecer agora com a eleição americana, os reflexos da eleição americana, devem atingir em cheio a administração do Bolsonaro. Até agora, a pressão internacional, por conta do desmatamento, por conta das queimadas, vem quase que unitariamente da Europa, né? O governo brasileiro não recebe pressão dos Estados Unidos e tende agora a ter um ator poderoso de uma economia muito forte, pressionando também o governo brasileiro por conta do que vem acontecendo aqui no Brasil. Nos Estados Unidos já existem muitas manifestações, só para a gente ter uma ideia, as cidades de Nova York e Los Angeles chegaram há um tempo atrás a aprovar legislações para proibir a entrada de produtos brasileiros que estejam relacionados ao desmatamento no Brasil. Esse tipo de atitude
deve ser ainda mais ampliada agora com a eleição do Biden, pressionar ainda mais o Brasil e prejudicar o nosso país ainda mais no comércio exterior, o que acaba refletindo aqui em empregos, né? Baixa economia para o país, e quem sofre mesmo é a população. Márcio, vamos voltar a falar desse plano da Amazônia, do vice-presidente Hamilton Mourão, a partir dessa denúncia, da divulgação dessa informação, dessa expectativa, desse plano do governo de tentar controlar a atuação das organizações não governamentais. Qual deve ser a reação? De que maneira vocês vão se colocar diante desse objetivo, desse projeto de governo Bolsonaro? A gente está fazendo uma manifestação muito ampla, inclusive de forma internacional. As pessoas precisam saber o que está acontecendo no Brasil, né? Não é possível tratar esse governo de forma normal, porque esse governo não é normal, esse governo é totalmente anormal. Não se trata de ONGs, se trata de um ataque à democracia e à Constituição. Hoje são as ONGs, amanhã é a imprensa, depois é o cidadão comum, que não vai mais ter direito a se manifestar, que não vai mais ter direito a votar, a escolher os seus representantes. O plano do governo para o Brasil, ele sempre deixou muito claro, esse é um governo apaixonado, por exemplo, pelo modo de administração que acontece na Hungria, que é um país que se fechou para o mundo, vive hoje um regime autoritário, varreu qualquer participação civil das possibilidades naquele país, naquela região. E o governo brasileiro, inclusive, já visitou por várias vezes aquele ditador da Hungria e demonstrou apreço pela forma com que ele trata o país e administra. Então a gente vai fazer esse alerta e também buscar, estamos verificando, mas nós vamos buscar na via jurídica ter acesso a esses documentos e que quem apresentou isso responda. Porque, mais uma vez, não é uma simples questão de desejo do governo, é um ataque frontal à Constituição. E se o governo não respeitar a Constituição, então aí a gente tem uma bagunça no país que a gente não sabe no que vai dar. Então essa situação não pode ser normalizada, ela vai ser denunciada publicamente e também a gente vai buscar os meios legais aí para se prevenir, para que isso não aconteça, obviamente. Até porque, aproveitando o nome Observatório do Clima, os organismos ligados à Organização das Nações Unidas, a Organização Meteorológica Mundial, mostra que 2020 já é considerado o ano mais quente registrado, e as consequências do avanço desse desmatamento na Amazônia já está sendo sentida, né, Márcio? E o desmatamento na Amazônia ele tem esses vários efeitos negativos, né? O primeiro efeito negativo, como você citou, é no clima. Uma Amazônia desmatada, ela contribui para essa situação do aquecimento global. As emissões do Brasil em 2019 aumentaram cerca de 10%, nós, inclusive, do Observatório, fazemos esse trabalho, anualmente a gente produz essas estimativas de emissões do Brasil, e quase todo o aumento desses 10% em 2019 das emissões brasileiras foram porque a gente teve um aumento do desmatamento. A gente tinha, inclusive, uma meta de clima, viu? Que era uma meta muito simples de ser cumprida, na verdade, era uma meta fácil do Brasil entregar, né, nesse combate às mudanças climáticas, que a gente só sairia fora dessa meta se ocorresse uma catástrofe muito grande no Brasil. Essa catástrofe está acontecendo, ela chama governo Bolsonaro, que é hoje um parceiro do desmatamento na Amazônia, e esse desmatamento aí provoca, como eu já disse, efeitos negativos para a questão do clima e também para a economia do Brasil, porque prejudica a imagem do país, as exportações lá fora, e retira do Brasil um mecanismo muito importante de serviços ambientais e de distribuição de chuvas. Grande parte das chuvas que abastece a torneira aí, das nossas casas, vem da Amazônia, que alimenta a agricultura do Brasil, vem da Amazônia. Cada vez que a gente desmata a floresta, a gente prejudica o clima no mundo e também prejudica os serviços ambientais e o funcionamento do nosso próprio país. Bom, para o nosso ouvinte, a nossa ouvinte que está acompanhando, e também o nosso telespectador e nossa telespectadora que estão acompanhando essa nossa conversa, mas se quiserem ter acesso a esses estudos, a esses dados, a essas informações, o Observatório do Clima tem uma página na internet que está disponibilizando todas essas informações, né? Temos, o observatoriodoclima.eco.br, segue S de sapo, E de elefante de novo, G de gato.eco.br. Essas páginas você encontra ali todos os dados
de emissões e também sobre desmatamento, muitas informações. A gente chegou a criar, inclusive, uma página especial para desmentir o governo, porque esse governo mente compulsoriamente a todo momento, né? Então, a gente inventou uma página que chama-se fakebook.eco.br. O nome já diz o propósito, Fakebook. É uma página onde as pessoas vão encontrar a informação verdadeira sobre o que o governo fala, baseados em dados, em pesquisas, em números, inclusive oficiais, porque o governo mente, inclusive, sobre os próprios números. É uma coisa inacreditável. Tentativa de criar a pós-verdade, né? Uma nova realidade, um mundo paralelo. Quero agradecer a participação aqui no Jornal Brasil Atual do secretário executivo do Observatório do Clima, o Márcio Astrini, falando e denunciando e também dizendo qual vai ser o posicionamento das entidades em função da divulgação do plano do vice-presidente Hamilton Mourão, que pretende controlar 100% das organizações não governamentais que atuam na Amazônia. Márcio, muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal Brasil Atual. Foi um prazer conversar com você. A gente espera voltar a ter mais contatos ao longo dos próximos meses, enfim, mas para trazer notícias boas, não só esses, digamos assim, esses planos malignos do governo federal. Planos que a gente tenta não deixar se concretizarem porque são retrocessos e é por isso que a gente incomoda e por isso que ele tenta nos controlar, mas não vai fazer esse controle. Muito obrigado pelo convite, uma boa terça-feira e uma boa semana para todo mundo. Um abraço. Conversamos com o Márcio Astrini aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.